você não vai poder tomar aqui o cafezinho, mas eu vou poder botar aqui um pouquinho para mim. Exatamente o nosso cafezinho que a gente te recebe com o maior carinho. Tem um bocado de gente aqui do nosso Ministério de Integração para te receber, te dar aquele acolhimento especial, e é isso que a gente quer fazer exatamente agora, mesmo que seja de uma forma online. E além disso também a gente quer te dar alguns avisos importantes. O primeiro deles é sobre a nossa campanha de cesta básica. Você deve saber, a gente está numa campanha de arrecadação chamada Cesta Solidária. A gente tem abençoado famílias aqui ao redor da nossa comunidade, a gente tem abençoado famílias da nossa igreja, famílias do sertão, exatamente com essa campanha. Já são mais de 15 toneladas de alimento arrecadados para a glória de Deus e para abençoar a vida dos nossos irmãos. Como você pode contribuir? Você pode contribuir doando diretamente para essa conta aqui que você está vendo aqui. É a conta da igreja, mas não é a conta do dízimo, é outra conta, mas também é uma conta da igreja, onde você pode fazer sua doação diretamente. Ou você pode escanear esse QR Code que você está vendo aqui com o seu celular. Vai te levar para um número de WhatsApp, onde você vai pedir e solicitar também um boleto bancário no valor que você quiser doar. São oportunidades para você contribuir com a missão da igreja que não para, a gente tem falado isso aqui. A nossa missão continua. Fora isso, também tem outros avisos importantes. A nossa igreja, durante a semana, tem feito algumas lives. O pastor Mário, toda segunda, quarta e sexta, tem feito as suas lives chamado Em Cada Lar, uma Igreja. Um tempo de aprofundamento bíblico, um tempo de comunhão, mesmo de uma forma online, e um tempo para você crescer junto com a sua família. Toda segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã. E terças e quintas, a Cíntia tem feito no seu Instagram, Cíntia Levi, tem feito um estudo sobre o livro chamado Encontros com Jesus. Também é um tempo de devocional que você pode fazer. Tudo isso é no Instagram, são oportunidades de crescimento para você durante a semana. Já o Ministério de Adolescentes também tem as suas programações específicas para adolescente no Instagram do Movimento Arena, movimento.arena. E no sábado, os nossos cultos dos adolescentes às 18h30. Oportunidade para você que é adolescente ou que tem filho adolescente estar junto com a gente. Outro aviso bacana e importante também para você é a respeito dos nossos cultos de quarta. Para você reunir a sua família, um tempo de louvor, um tempo de meditação na palavra, todas as quartas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube IP Nova Jerusalém. Você vai lá no YouTube e procura a gente. E aos domingos, como você está vendo aqui hoje, nós temos as nossas transmissões dos cultos. Mas, se você tem criança em casa, tem uma excelente oportunidade para você assistir o cultinho das crianças com a tia Renata. Então você vai aqui no nosso canal do YouTube, dá uma procurada, a gente já tem 10 episódios já para você assistir junto com seu filho, um tempo bacana de conhecimento da Palavra de Deus para as crianças. Esses são os avisos. E aí, o último aviso que eu queria dar antes do nosso culto começar é sobre o domingo que vem, que é o nosso culto de ceia. Então é aquela rotina que você já deve estar acostumado, porque a gente já fez isso outras vezes. Você durante a semana preparar o alimento, o pão, o suco de uva e você juntar a sua família para ceiarmos juntos. O tempo da mesa da comunhão com o Senhor, você vai fazer aí da sua casa e a gente vai fazer daqui. Então se prepare que agora o nosso culto vai começar. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Vamos adorar esse nome maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus. Cantaremos o teu amor para sempre, Deus. Te amamos, te convidamos para entrar dentro do nosso lar, do nosso meio. Teus montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas
Olá pessoal, eu sou a Tia Rê e estou aqui para convidar você que tem criança em casa a acessar os nossos cultinhos. Todos os domingos nós temos uma nova história. Para isso é só você acessar o link que está na descrição dessa transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube. Então, vem comigo! Oi gente, eu sou a Cíntia, a esposa do Mário. E nós estamos recuperados do Covid, estamos bem, fomos bem cuidados. E é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, dentro da sua casa, mesmo que distante. Eu queria começar lendo o Salmo 30, alguns versículos desse Salmo. Primeiramente, versículo 1 e 2. Vamos lá? Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Amém. E agora queria ler também no Salmo 30, versículos de 10 a 12. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que Deus abençoe você. Vamos louvar juntos? Um beijo, gente. Adoramos, Jesus. Continua andando conosco, nos dando a direção. Porque Tu és, Senhor. Tu és a nossa bússola, nosso baluarte. E Tu tens a direção nas nossas vidas. Aleluia. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro.
Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, que eu tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia, Jesus, não há outro igual a ti. Não há outro além de ti, Senhor. Por isso te adoramos. Escuta o nosso clamor, Senhor. Aleluia.
Senhor e confia. Espere, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança vem de ti. Eu não tenho nada além de ti. Mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Mas nada além da promessa, sua promessa. Eu não tenho nada. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança vem de ti. Eu não tenho nada além de ti. Mas nada além da promessa, sua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Nós confiamos no Senhor Jesus, porque nós não temos nada
nada além dele, porque ele é suficientemente poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É porque nós confiamos no seu poder, é porque nós confiamos no seu amor e na sua providência, que nós vamos continuar orando por milagres, por cura, em favor das pessoas que estão doentes, que estão acometidas por esse vírus e por outras enfermidades. Gostaria então de convidar você agora, nesse momento, a fechar os seus olhos e juntos fazermos essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, e toda enfermidade bate em retirada, nós te pedimos, Senhor, nós cremos, porque também nós estamos tendo a oportunidade de contemplar com os nossos olhos a cura, os milagres também estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão se recuperando, pessoas estão saindo de UTIs, estão voltando para suas casas, para o convívio com seus familiares. Nós te agradecemos por isso e nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em nome dele nós oramos, agradecidos. Amém. Como eu disse, nós podemos contemplar milagres. E eu gostaria de convidar você para neste momento ouvir 2 testemunhos do pastor Ronaldo Lindori e sua esposa, que estão bem, que estão curados, que estão recuperados. Nós passamos aqui vários dias intercedendo e orando em favor de suas vidas, e o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia e na sua graça, ouviu as nossas orações e as orações de muitos outros irmãos e irmãs espalhados por este país e pelo mundo afora. Quero convidar você também a ouvir o testemunho da nossa irmã Aline, secretária da nossa igreja, que também estava doente, e o Senhor, na sua misericórdia e na sua bondade, tocou no seu corpo e sarou. Ouça comigo agora esses testemunhos. Louvamos a Deus por suas vidas, pelas orações, pelo cuidado, todo o apoio. Nós estamos muito bem, caminhando para uma plena recuperação, graças a Deus. De fato, foram dias bem difíceis, mas todos eles cheios, repletos da graça de Deus. Gostaríamos de compartilhar com vocês o texto da palavra no Salmo 46, versículo 1 e os versículos 10 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esta palavra encoraje cada uma das suas vidas e que o Senhor continue abençoando e guardando a cada um. Deus anime, encoraje nesses dias, em nome de Jesus. Um abraço. Olá, meus queridos irmãos. Eu queria desejar graça e paz do Senhor para todos e queria dizer para vocês que agora está tudo bem. Graças a Deus eu estou bem. Depois de alguns dias adoentada, como todos sabem, eu tive Covid e passei por uns momentos bem difíceis, bem complicados, mas graças primeiramente a Deus e depois às orações de todos vocês, eu estou muito bem. Já passaram todos os sintomas, já estou bem, respirando bem, graças a Deus. Mas eu queria aqui vir agradecer, primeiramente, ao Senhor que cuidou de mim em todos os momentos e a vocês, meus amados. Eu não tenho como agradecer por todas as orações, por as mensagens que eu recebi, o carinho, os telefonemas. Agradecer aos meus queridos pastores pela atenção. Agradecer ao Dr. Alander, que cuidou de mim, se preocupou, acompanhou todo o meu tratamento. Um homem de Deus, um anjo realmente que Deus enviou para cuidar da gente, cuidar de mim. Eu tenho muito a agradecer a ele. Agradecer a tudo.
e dizer que eu estou de volta, estou bem, estou mais renovada ainda, porque depois que a gente passa por um período desse, a nossa fé fica renovada, o nosso coração fica cheio de amor e de gratidão. Por isso, muito Meus obrigada. irmãos, você que está nos visitando hoje, esse é o nosso culto, as nossas celebrações de domingo acontecem sempre às 10h30 e às 18 horas. Então, esse momento, a gente sempre tem isso aqui na nossa comunidade, quando a gente está reunido presencialmente aqui, mas também fica esse convite para você, na verdade, primeiro um abraço, uma acolhida para você que está nos visitando. Aqui na tela você está vendo um QR Code para você que é visitante, preencher. É um formulário simples, porque nós temos a maior intenção de te conhecer, não somente saber quem você é, mas nós também queremos orar pela sua vida. Então, você vai preencher esse formulário simples, são dados informações simples para a gente te conhecer melhor. Não é para a gente te mandar nada, não é para a gente te enviar nada, é simplesmente para a gente te conhecer, entrar em contato com você e orar pela sua vida, tá certo? Esse é um recado importante. E eu tenho outro recado, algo que a nossa igreja, como a gente tem falado, nós estamos diante da pandemia, mas a igreja tem vários desafios e estamos respondendo a eles de certa forma. E para esse ano, o projeto Acredito 2020 tem uma iniciativa bacana, a gente como igreja está preparando isso para você. Ainda não é, a gente ainda vai trazer mais informações, a gente vai trazer mais informações diretas sobre isso, mas agora nesse primeiro momento nós queremos conhecer você. Para quem não conhece o Projeto Acredito, é um trabalho feito com pessoas, tanto que estão precisando de trabalho, como profissionais da área que treinam pessoas. Então esse formulário que você está vendo aqui é mais para a gente conhecer o cenário, conhecer as necessidades, conhecer o que está acontecendo, porque nós queremos treinar pessoas, talvez microempresários ou autônomos que estão precisando de um treinamento nesse momento que estamos passando, né, da nossa economia, ou até um reposicionamento no mercado. Então, primeiro nós queremos colher informações. Então, se você tem interesse ou você está passando por esse momento agora, você pode ou escanear esse QR Code que está aqui do meu lado, ou você pode entrar nesse site que está aqui embaixo também, com as informações. Você vai ser conduzido a um formulário com respostas simples e rápidas também, para aí no próximo domingo a gente trazer mais informações de como isso vai acontecer, tá certo? Então fica esse recado. Se você também conhece alguém que está passando por um momento, encaminha, faz um print dessa tela, manda para a pessoa para que ela também possa preencher esse formulário. Agora, fique com o nosso informativo e com os avisos da nossa semana. Ontem à noite tivemos a nossa live Louvor em Casa, um tempo muito especial com o nosso Ministério de Louvor em mais de 1 hora, com todas as músicas que fazem parte dos nossos repertórios de domingo. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena entrar no nosso canal do YouTube e conferir. E por falar no nosso canal do YouTube, é por lá que estamos transmitindo todas as programações. Por isso, se você ainda não está inscrito no canal, clique em inscrever-se e ative o sininho ao lado para você sempre receber as notificações quando começarmos as nossas transmissões. Nosso informativo vai ficando por aqui, mas antes gostaríamos de lembrar a todos que próximo domingo é o nosso culto de Santa Ceia. E como ainda não retornamos os nossos cultos presenciais, queremos te convidar para você preparar os elementos aí na sua casa. O pão e o vinho para no domingo que vem, a gente daqui e você aí na sua casa celebrarmos esse momento tão importante para nós como igreja. Que Deus abençoe a sua semana e até lá. Lá em Tiago 1:27, a palavra de Deus diz assim: a religião que nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tem sido muito bonito ver que durante esse tempo de maiores dificuldades, em que muitas famílias estão passando por uma situação difícil, que a nossa igreja, os membros da IPNJ, têm se mantido fiéis, honrando a missão que Deus nos deu.
isso tem acontecido através de ajudas que a igreja tem dado a famílias que são do nosso corpo de membros, ajudas a famílias que fazem parte da Associação Beneficente Nova Jerusalém, mas também apoiando igrejas que estão mais remotas, né, em situação mais difícil do que a nossa. Você deve estar vendo aí na sua tela a conta da igreja e a conta especial que a gente criou para poder arrecadar fundos para distribuir cestas básicas. Tem feito muita coisa legal nisso. Então, meus irmãos, é com muita alegria que a gente vê que a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém tem continuado exercendo a sua missão durante esse tempo de quarentena. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele tem sido bondoso e tem sido generoso, e rogando a Ele que esteja derramando sobre a sua vida bênçãos materiais e que o pão nosso de cada dia não falte na sua mesa. Senhor, nós te agradecemos pela generosidade do teu povo, por cada irmão e irmã da nossa igreja que tem contribuído, Senhor, para que o alimento, para que o sustento chegue à mesa de muitas pessoas, Senhor Deus, que talvez não venhamos a conhecer, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem abençoado as suas casas através da generosidade do teu povo. Abre as janelas dos céus, derrama bênção material, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quando a ilusão desaparece e minha fragilidade é revelada, quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada, quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco, quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez e para onde vou, eu clamo a ti, és meu consolo, eu clamo a ti, oh, 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 eu clamo a ti, és meu socorro, eu clamo, tu és aquele que me guarda, confio em tua palavra,
Obrigado, gente. Deus abençoe. Depois a gente volta para louvar mais. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão, a esse momento agora da palavra, que eu creio que Deus preparou algo especial para nós considerarmos hoje juntos aqui. Eu quero agradecer de fato e de coração as orações feitas por mim e minha família também. Hoje é o primeiro domingo que eu estou de volta depois do tempo de quarentena pelo Covid e pela convalescência e recuperação do Covid. Então, graças a Deus, estamos aqui bem. Você viu a Cíntia aí também na abertura do nosso culto, dando esse testemunho sobre a fidelidade de Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações. É muito bom ver o quanto o Senhor nos ama através do amor de irmãos e irmãs queridas que chegam até nós com atitudes práticas. Muito obrigado mesmo. Queridos, nós temos vivido dias difíceis, isso é fato. A gente, de fato, tem olhado o noticiário, os números, os infográficos na internet, as postagens muitas, e tem estado estarrecido, não apenas pelo número de mortes, que já bastaria para o nosso estarrecimento, mas também porque, por exemplo, no Brasil instaura-se uma crise política no meio da pandemia. Na América do Norte, mais uma crise do ponto de vista da injustiça social, do preconceito e do racismo ainda presente, né, herdado da história daquela nação. E aí a gente olha para a nossa própria e vê como esse mesmo problema também aqui está, porém de uma forma mais velada e sutil. E é ruim quando a gente olha para o mundo ao redor e vê, já tem uma situação difícil demais acontecendo e outras dificuldades acessórias vão se colocando nas bordas da história. Isso é para derrubar qualquer ânimo. Isso é para fazer até da mente mais otimista uma pessoa meio que pessimista, olhar ao redor e dizer, meu Deus, será que isso tem jeito? Será que a gente vai chegar em algum lugar onde a alegria, a paz vai voltar a nos visitar? Eu quero te convidar, com esse clima de estarrecimento em mente, a voltar comigo alguns milênios na história para a gente considerar um momento do povo de Israel, em que o povo de Israel viveu a iminência de um novo normal. É muito importante porque fica muito fácil da gente estabelecer o paralelo com o nosso hoje. O novo normal seria agora uma nova vida. O povo havia experimentado quase 5 séculos de escravidão no Egito. O povo já estava durante quase uma quarentena completa de 40 anos, recém-libertos da escravidão do Egito, peregrinando pelo deserto. E agora, sob a batuta lá de Moisés, o povo está chegando no Monte Nebo para avistar a terra, e naquele momento, Moisés, dirigido por Deus, envia um líder de cada uma das 12 tribos de Israel para irem à terra espionar. Espionar no bom sentido, fazer um reconhecimento. Moisés dá instruções claras, diz assim, olha, vocês vão lá e vocês vejam como é que é a terra, se a terra se as cidades são fortalecidas ou não, se o povo de lá é forte ou não. Dá uma olhada lá, vê como é que vai ser, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Eu quero ver o tamanho do desafio que nós estamos prestes a enfrentar. Eu vou ler um texto que está no livro de Números, capítulo 13. Ainda não. Já já eu vou pedir que você acompanhe comigo, a gente vai colocar aqui o texto para você acompanhar, mas antes eu preciso te dizer quem era esse povo, com que estado de ânimo esse povo estava, quais eram alguns eventos da história dessa trajetória, para você entender bem o capítulo 13 que a gente vai ler já já. No capítulo 11, portanto, eu preciso voltar um pouquinho para te dizer que esse povo é um povo queixoso. Basta você lembrar que quase 40 anos dessa data, o povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho.
tinha visto os feitos miraculosos de Deus no Egito, as 10 pragas, a travessia do mar a pés enxutos, a bancarrota total do Egito, para que eles saíssem com suas riquezas, e pouquíssimo tempo depois o povo já estava reclamando da falta de pão. No capítulo 11, aqui, verso 1, diz assim, eu estou no livro de Números, só recapitulando um pouco da história de quem era esse povo e com que espírito ele chega nesse momento tão importante. No capítulo 11, verso 1 diz: aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. O povo começou, não, recomeçou, porque essa trajetória de 40 anos pelo deserto foi uma trajetória de murmúrios. Olha como este hábito queixoso, ele se repete aqui no verso 4, do mesmo capítulo 11, diz que eles começaram a desejar os peixes que eles comiam lá atrás no Egito. Era tanta cegueira de ver a bênção de Deus na promessa que estava por vir, que eles deixaram que as dificuldades do hoje os fizessem querer e ansiar, desejar o ontem, debaixo do jugo da escravidão. Eles diziam assim, no Egito a gente tinha peixe para comer, e aqui eles dizem assim no verso 6, nós só temos esse maná. Lembra o maná? O pão que chovia do céu? Logo depois da travessia do Mar Vermelho, Deus fazia com que o pão chegasse até eles, direto do céu, e agora eles estão olhando e dizendo, só temos esse maná. Como assim esse maná? A evidência última do milagre da provisão de Deus estava sendo agora desmerecido. Esse era o povo que está caminhando prestes à beirada da terra prometida, à beirada da promessa. No capítulo 12, o Arão e a Míriam, que eram irmãos de Moisés, eles começam a questionar a liderança de Moisés, talvez inflamados pelo povo queixoso e insistente nesta amargura de querer ter coisas do passado, mas que talvez o momento iminente deste novo normal não lhes permitia mais. Talvez esse povo tenha feito ali a cabeça do Arão e da Míriam, que chegaram a Moisés e começaram a questionar, dizendo, olha, por que Deus só fala com você? Por que Deus não pode levantar outro profeta? Nós somos da mesma família e somos tão ungidos quanto. Então, o clima era de queixa. O verso 2 do capítulo 12 diz assim, importante eu ler ele para você. Diz assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Repara, a insatisfação era tão grande que fez com que eles se rebelassem contra a liderança instituída por Deus, fruto de um ato insistente e continuado de reclamação, murmúrio e ingratidão. Então chega aqui agora no capítulo 13. E no capítulo 13 eu vou ler algumas porções deste capítulo para te mostrar como este povo queixoso vai reagir agora, à chegada do novo normal. A terra prometida estava ali. Eles vinham de uma quarentena e estavam agora na fronteira para uma nova vida, cumprimento de uma promessa. No mínimo tinha que ter expectativa. A expectativa teria que ser alegre, a expectativa de quem confia, que aquele que deu a promessa há de cumpri-la. Portanto, o novo tempo que se aproxima tem tudo para ser um tempo bom. Essa era a expectativa que a gente esperava. Só que o capítulo 13 nos mostra que a coisa não foi bem assim. Eu estou te levando a fazer essa reflexão comigo, porque o mundo que nós vivemos hoje, ao mesmo tempo em que está estarrecido pelas notícias de mortes, de crise política, racial, este mundo também está antevendo o tal do novo normal que se aproxima mais do que nunca. Na realidade da nossa cidade, Fortaleza, amanhã começa um plano do governo estadual e municipal para a retomada das atividades econômicas. Não vai liberar geral, tá? 20% de algumas atividades vão voltar a servir e a, quem sabe, reaquecer aos pouquinhos a economia.
Não é para todo mundo sair de casa, não, senão a gente volta para a estaca zero. Mas a coisa parece estar recomeçando. E a atitude e a postura que nós vamos ter diante desta possibilidade iminente da vida nova vai fazer toda a diferença para o tipo de vida e o tipo de novidade que experimentaremos. Então, por favor, acessa comigo a partir do verso 16 do capítulo 13 do livro de Números. Nos diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Ele tem acabado de listar todos os nomes dos 12 espiões que foram enviados à terra, um de cada tribo. E aí ele diz: a Oséias, um dos 12, chamado Oséias, filho de Num, que era da tribo de Efraim, Moisés deu o nome de Oséias Josué. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Vou dar um pulo agora para o verso 26, e aí a gente vai ler até o 33. Continua o texto dizendo: eles foram, e eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe, um dos 12, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Deus amado, que esta palavra nos alcance agora, Senhor, nesse momento de transição importante. Eu te peço, Deus, que nossos ouvidos e corações estejam atentos. Oro especialmente pelas pessoas que estão em casa e que vão ouvir esta mensagem e que, por estarem em casa, talvez tenham tantas distrações ao redor delas ou talvez na palma de suas mãos. Eu peço, meu Deus, que toda distração agora que desvie o coração dos teus filhos e filhas de ouvir e entender a tua mensagem, que caia por terra em nome de Jesus. Que a tua voz nos seja clara, cative a nossa atenção e nos transforme em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, a reação que a gente vai ter, a postura que a gente vai assumir nesse momento agora, vai determinar o tipo de vida que a gente vai ter pós-pandemia, no tal do novo normal. Eu ouvi um pastor querido nos lembrando de um podcast de liderança que a gente ouve entre os pastores, em que o sujeito relembrava uma entrevista feita com um militar de alta patente do exército norte-americano, que havia sido prisioneiro na Coreia do Norte, décadas atrás.
E a pergunta feita a ele foi: como você sobreviveu e tantos outros morreram? O que fez com que você e os outros que foram resgatados do acampamento de prisioneiros de guerra, o que fez de vocês sobreviverem? E a palavra daquele militar foi interessante. Ele disse: olha, o que nós constatamos lá é que todos tinham muitas opiniões a respeito de como seria aquela prisão e de como seria um possível resgate. E aí ele concluiu com uma frase interessantíssima. Ele disse assim: os otimistas foram os que morreram primeiro. Mas e aí? Isso significa que a gente tem que ser necessariamente pessimista? Sabe aquela coisa de dizer, vamos ser pessimista, porque se a gente for bastante pessimista, qualquer coisa minimamente positiva que acontecer, nós estamos no lucro? Às vezes o pessimismo é uma estratégia de autodefesa. Mas vale também lembrar as palavras de um sociólogo da religião, chamado Rodney Stark. Ele escreve um livro muito interessante chamado A Ascensão do Cristianismo. E ele diz o seguinte: o que deu muita credibilidade ao cristianismo nos primeiros séculos foi a forma como os cristãos reagiram diante das crises e epidemias do mundo ao longo da história. Essa forma de reação muito peculiar àqueles que creem em Jesus Cristo e na sua salvação, fez com que os cristãos, no início da história, nos primeiros séculos, dessem um bom testemunho. Epidemias e pandemias existiram na história, situações de crise que deixaram o mundo da época estarrecido foram fartas na antiguidade, especialmente na antiguidade pós-cristã, depois do advento de Jesus Cristo. E nesse momento, o testemunho que os cristãos davam fez com que, por exemplo, entre os séculos 3 e 4, o Império Romano se rendesse e dissesse: de fato, o paganismo não serve mais, o cristianismo tem um testemunho de reação às crises muito mais saudável. Por isso, a chamada de atenção sobre a minha e a sua reação diante desse momento agora, de transição, em que estamos ainda estarrecidos pelos números e pelos acontecimentos, mas eu creio profundamente esperançosos, um mais otimista, outro mais pessimista, mas pelo menos antevendo o novo normal. Olha para o texto bíblico e considere comigo como esse povo reagiu. Eles estavam lá na situação que nós estamos hoje, quase chegando no fim de uma quarentena, quase entrando numa promessa de novidade. Olha a reação deles. No verso 27, eles começam dizendo assim, foi o texto que eu li para vocês. Eles começam dizendo assim: a gente foi lá na terra e viu que a terra de fato é boa. Foi dito que ela mana leite e mel, de fato é um ambiente de muita prosperidade. Ali as uvas são fartas, eles cortaram um único cacho de uva que pendia no ramo de uma videira, e diz o texto que 2 homens foram necessários para carregar a vara onde eles penduraram esse cacho. Então ele chega e diz assim no verso 27, a terra é boa mesmo, mas a turma que vive lá é poderosa. Mas a terra devora os que lá habitam. Mas, percebe, eu chamo isso de um otimismo ressabiado. Tem sempre um mas depois da vírgula. Não existe o ponto final que a fé coloca quando a gente olha e diz o seguinte: é bênção, só não vai ser fácil, mas é bênção, ponto. Pela fé, eu me agarro nessa verdade. Agora, o otimismo ressabiado diz o seguinte: de fato, mana leite e mel é bênção, mas vai dar um trabalho amoado. Vai ser difícil, muitos de nós vão se perder aqui, não sei se eu estou muito disposto. Então, essa é a reação desse povo que vem se queixando e reclamando desde que cruzou o Mar Vermelho, ok? Aí nos versos 28 e 29... quando eles estão dizendo, não vai ser fácil, talvez não dê certo, o povo lá é forte, o povo é feroz, as cidades são muito fortificadas, são grandes, tem muralhas altas, a gente acha que a coisa não vai acontecer, de fato não vai dar certo. Sabe como é que eu chamo isso? Se no primeiro ponto foi um otimismo ressabiado, eu diria que esse aqui agora é um pessimismo seletivo, ou talvez uma seletividade pessimista.
Existem muitas coisas, o cacho de uva é farto, a terra mana leite e mel, só que eu seleciono as coisas ruins para olhar. E o meu relatório consiste apenas de evidenciar aquelas coisas ruins. Você sabe o que eu estou dizendo? Esse pessimismo seletivo ou esta seletividade pessimista é aquela pessoa que olha, uma coisa que é do nosso ditado popular, super clichê, né? Olha para a roseira e vê mais os espinhos do que as rosas. Apesar de ser clichê, infelizmente é uma grande realidade agora. Sabe, se a gente só ficar olhando os números de mortos, naturalmente, pela nossa natureza compassiva de seres humanos, a gente se abate, a gente fica triste. E essa tristeza, entre aspas, faz bem porque nos lembra da nossa humanidade e da nossa limitação. Mas se permita também celebrar pelo número de pessoas curadas. Você viu aqui 2 testemunhos do Ronaldo, da Rossana e da nossa secretária, irmã querida Aline. Pessoas estão sendo curadas também. Agora, a seletividade pessimista dá ênfase apenas àquilo que é negativo. E isso é uma draga, isso puxa para baixo. Então foram algumas das evidências da reação do povo. Só que no verso 30 tem um respiro, tem um ar de esperança acontecendo, porque no verso 30, um tal de Caleb, eu adoro esse nome, vocês sabem por quê, um tal de Caleb quebra este ciclo de seletividade pessimista, de otimismo ressabiado. O Caleb quebra esse ciclo e dá o que o Kierkegaard, um teólogo e filósofo dinamarquês, chamaria de salto de fé. Ele sabe que a terra é um lugar difícil, ele sabe que o povo lá é forte e que vai dar trabalho. Só que ele chega e diz o seguinte: é certo que venceremos, subamos e possuamos a terra. Esse salto de fé vai dar trabalho? Vai dar um bocado de trabalho. Vai ter menos dinheiro no mercado quando as portas se abrirem? Vai ser difícil você, talvez, voltar a ter o padrão socioeconômico que você tinha? Talvez sim, para muitos já. Então ninguém está dizendo que o novo normal será um tempo em que a gente vai sair correndo pelos corredores do shopping center, abraçando, cheio de alegria. Pode ter momentos assim, vai fazer muito bem, mas também será um tempo de muitas dificuldades e novos desafios. Até porque previsão de vacina é para 1 ano, 1 ano e meio, na melhor das possibilidades. Então, queridos, nós precisamos dar esse salto de fé que o Caleb nos inspira a dar. Amém, irmãos? É aquela voz da certeza num contexto de dúvidas. É alguém que enxerga além das evidências do pessimismo seletivo e enxerga além das evidências concretas e materiais da dificuldade e lembra que nós não estamos sós e que tem alguém que, conquanto passemos pelo vale da sombra da morte, lá está conosco, com a sua vara e o seu cajado, a nos consolar. Aleluia! Nos versos 31 a 33, aí eu queria espremer bem esse trecho aqui agora, porque aqui o povo de fato revela quais eram quais eram as posturas de seus corações para aquele momento de eminência de uma nova vida. E olha só como isso aqui é perigoso. E eu oro para que você preste muita atenção agora, porque já disse e repito, assim como o povo aqui está diante de uma nova possibilidade, nós também estamos. Agora ou já, mas está iminente. Olha o que esse povo que vem se queixando desde lá de trás, olha o que então, de fato, eles colocam para fora aqui, entre os versos 31 e 33. Primeiro, eles dizem assim, não poderemos ir atacá-los porque eles são mais fortes do que nós. Sabe o que eles estão falando aqui? Que a confiança deles está na força errada. Sabe quando o povo era convidado a cantar os salmos e a dizer, o Senhor é a nossa força, a que temeremos? Quando a gente tira a nossa confiança na força do Deus que tudo pode e que nos ama,
e coloca a confiança na força do nosso próprio braço, dos nossos próprios recursos e estratégias, a gente esmorece diante das dificuldades. Então, este povo que vinha só reclamando de Deus, reclamando da sua vida presente, de uma maneira blasfêmia quase, querendo voltar ao Egito, porque pelo menos lá eles teriam os confortos, entre aspas, da carne, dos peixes que tiveram outrora, ainda que debaixo do jugo da escravidão, mas naquele momento o que importava era encher a barriga de carne. Então, se a gente vai ter carne, mas debaixo da chibata do faraó, não importa. Então, esse povo que tem este mindset, esta visão de mundo, este povo é capaz, assim como eu e você, de chegar em momentos importantes em que a gente precisa responder de forma distinta, chegar e fazer o que todo mundo faz, colocar a minha confiança na força do meu braço. E aí, é claro, o resultado é isso. Eles são mais fortes, não podemos lutar contra eles. Faz muito sentido, se a minha crença estiver na força do meu próprio braço. Mais adiante, nesse intervalo do 31 ao 33, eles fizeram algo péssimo. Os 10 que foram seletivamente pessimistas, você já entendeu, eles espalharam um relatório. Isso é uma tendência também. Quando a gente está focando em coisas negativas, parece que o ser humano tem esse imã natural para notícia ruim. Parece que você veicular uma notícia catastrófica, negativa, mórbida, não só dá mais ibope, mas talvez dê mais ibope porque alcança mais gente, porque o ser humano tem essa tendência de bater na porta do ouvido lá do vizinho e dizer: rapaz, você ouviu isso? Que horror, que tragédia. Notícias boas, às vezes a gente ouve, fica feliz e guarda, é ou não é? Então diz aqui, nesse trecho do 31 ao 33, que que os espias espalharam o relatório negativo para todo o povo. E no final, no verso 33, aí sim, eu acho que fica mais complicado, porque diante deste relatório negativo, eles chegam a questionar se de fato aquela terra que Deus lhes prometera era o melhor que eles poderiam ter. Porque em muitos momentos eles dizem assim: vamos voltar para o Egito. Eles vão lá espionar a terra, olham e dizem: não vai dar para entrar? É forte o povo, são altas as muralhas, a terra devora os que nela habitam. Isso é uma forma de dizer que assim, vai morrer muita gente e nós não estamos dispostos a esse trabalho todo. Só que talvez o povo estava esquecendo de algo. É que desde lá de Abraão, muitos séculos antes disso aqui, Deus havia feito uma promessa. A promessa de que daria a Abraão justamente uma terra, um pedaço de chão para constituírem uma nação abençoada. O povo de Israel nasce com esta promessa territorial e aqui está prestes a se cumprir. Deus havia dito que Canaã seria este lugar que mana leite e mel e que haveria de abençoá-los. Só que agora eles estão pondo dúvidas na promessa de Deus. No mesmo livro de Números, no capítulo 10, verso 29, o Moisés está falando para um dos seus parentes a respeito dessa promessa em relação à terra. Olha o que é que Moisés diz, Números 10. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse. O Senhor disse o quê? Eu o darei a vocês. Aí o Moisés continua dizendo: venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas para Israel. A promessa boa para Israel, agora o povo estava colocando em xeque. Não vai dar certo. Deus disse que é bom, mas a gente foi lá olhar e assim vai dar tanto trabalho que agora nós estamos em dúvida. E isso gerou o quê? Continuação, medo, muito medo. Diz que este medo era desproporcional, porque de todos os habitantes que lá tinham, os cananitas, os jebuseus, os hititas, os amonitas, diante de todos esses habitantes, quem é aquele que ele cita? Quem são aqueles habitantes citados pelo nome e feito referência aos seus antepassados? Os Enaquins,
que vieram dos Nefelins, que está lá em Gênesis 3, verso 4, gigantes, aqueles que botam medo. Então, quando você se acostuma a girar dentro deste ciclo de negatividade, é muito natural que o medo tome conta. Quantas pessoas não estão em casa com medo legítimo? Nós já falamos isso, o medo é positivo quando nos leva a atitudes de autopreservação, de cautela e quando nos faz aproveitar melhor o hoje. O medo da morte nos faz viver melhor a vida. O medo da falência nos faz reorganizar orçamento. Mas o medo desproporcional nos tira do campo da sensatez e nos coloca num lugar de improdutividade completa. E eles olharam para todos os povos e repararam nos descendentes dos Nefilins, dos gigantes. Percebe? E esse medo, por fim, gerou uma autoimagem distorcida. Comparando-se com os gigantes, os 10 espias falaram: éramos como gafanhotos. Queridos, aqui quem fala não é ninguém menos do que os descendentes das 12 tribos de Israel, o povo da promessa de Deus, o povo sobre quem pairava um privilégio e uma responsabilidade de serem modelo para as nações. Só que este povo, com a bênção do Eterno sobre ele, agora se enxerga como uma praga, porque gafanhoto não era apenas um inseto, gafanhoto era um símbolo de praga, de coisa ruim, de algo que ninguém quer ver perto, porque se vê significa prejuízo na lavoura. Esse povo que tem a bênção de Deus agora está se enxergando de maneira autodepreciada. Éramos como gafanhotos, gafanhotos medrosos. O Josué e o Calebe se destacam desses 10. E eu queria atentar para eles dois agora, para a gente começar a fechar aqui e soprar ventos de esperança, porque assim, eu acho que você já entendeu que todos nós temos essa possibilidade de, em algum momento, reproduzir mais as reações e atitudes dos 10 do que dos 12 que deram um salto de fé. Mas o Josué e o Calebe sopram esses ventos de esperança sobre nós. E primeiro deixa eu falar para você do Calebe. Quando você vai ver lá no início do capítulo 13, eu li a partir do versículo 16. Os versículos anteriores ele fala de quais tribos os 12 espias foram escolhidos, das 12 tribos. E fala que o Calebe foi escolhido da tribo de Judá. Está lá no verso de número 6. Por que isso é importante? Presta muita atenção aqui agora. Primeiro que a gente lembra logo que Jesus era o leão da tribo de Judá. A gente lembra também que Davi, o grande rei de Israel, uma figura messiânica, uma figura que tipificava Jesus Cristo, era da tribo de Judá. Só que tinha um outro sujeito também da tribo de Judá, que fez uma besteira muito grande. O nome dele era Acã. Alguns anos depois desse evento aqui que nós estamos lendo, Josué, agora não mais Moisés, Josué lidera o povo para conquistar as cidades e tomar posse da terra. Havia Jericó no meio. Deus dá uma ordem ao povo dizendo: podem atacar Jericó, as muralhas vão cair, é uma cidade forte, mas eu desde o início estou dizendo que vou dar a vitória para vocês, podem atacar tudo, mas não cobicem e muito menos se apropriem dos bens daquela cidade. Aí eles vão, atacam, grande é a vitória. Logo adiante, uma outra batalha, numa cidade que oferecia muito menos resistência do que Jericó, chamada Ai. E a derrota de Israel em Ai foi vexatória, vergonhosa. E o povo ora a Deus e diz: Senhor, o que houve? E Deus diz: há pecado no meio do povo. Alguém desobedeceu a minha ordem de não pegar nada de Jericó. E eles fazem o que Deus
pede para ser feito. No livro de Josué, está essa história, capítulo 7. Deus revela para a liderança do povo que este homem, Acã, havia pego despojos do povo de Jericó de maneira errada, desobedecendo a ordem do Senhor. E eu vou ler para você aqui agora o verso 21. E repare o que é que este descendente da tribo de Judá, chamado Acã, olha o que ele admite, olha o que ele fala. Ele diz assim, Josué capítulo 7, verso 21. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, disse Acã, uma capa da região de Sinar. A região de Sinar, ou Sinear, é onde se ergueu a Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis, que depois virou a região da Babilônia, lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então, o Acã diz assim, eu vi uma capa muito diferente, muito interessante, lá da Babilônia. Vi também 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Aí o Acã admite, ele diz assim, e eu os cobicei e me apossei dele. Ah, irmãos, você lendo ou ouvindo isso, relembrando a história, pode dizer, puxa vida, Acã. Logo você, rapaz, da tribo de Judá de onde veio Caleb, um homem que deu salto de fé. Tribo de Judá, você que conhece a Bíblia, de onde virá o rei Davi. Tribo de Judá, de onde virá o nosso Salvador Jesus Cristo, ó Acã. Tribo de Judá tem nome, cara. Tem uma reputação a zelar. Tem uma biografia para zelar, poderíamos dizer. Ó Acã. Aí sabe o que o Acã diz para a gente? E eu quero que você ouça isso com muita atenção. É porque nas tribos do povo de Deus podem existir tanto os Calebes como também os Acãs. Porque somos povo de Deus, não estamos guardados do erro, não temos garantia de acerto contínuo. Porque somos povos de Deus, temos uma responsabilidade de colocar nossos caminhos e escolhas diante de Deus. Mas podemos estar certos de que pela nossa natureza caída, imaculada pelo pecado, o pecado que foi perdoado por Jesus Cristo, mas que ainda reverbera em nossas atitudes e que nos leva a uma caminhada vacilante, caminhamos dentro dessa história, invejando e desejando o salto de fé do Caleb, mas amargando com a realidade do Acã, que também habita em nós. Então cuidado para nessa história você não olhar e dizer, quero parecer com o Caleb. Amém, eu também quero. Mas o Caleb vem desta realidade que um dia dá salto de fé, mas outro dia cobiça o que não lhe é permitido ter. Caleb e Acã, eu e você. Quer dizer, nós, nesta mesma dualidade. Esse é um ensinamento que o Caleb nos traz. Mas o ensinamento que Josué nos traz, eu acho que é ainda mais poderoso para mim e para a sua vida hoje. O texto no verso 16 nos diz que Deus pediu para Moisés mudar o nome do Josué. Porque lá na listagem dos escolhidos de cada uma das 12 tribos, não tem o nome Josué, tem o nome Oséias, filho de Num. E aqui no verso 16 nos fala que a este Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Presta atenção aqui agora. Oséias e Josué, dois nomes em hebraico. Roshea significa salvação. E Yeshua, Josué, significa o Senhor é a minha salvação. Percebeu o salto? Percebeu a diferença? É uma mudança radical de paradigma de vida aqui. Hoshea é Oséias, que é salvação, e às vezes a gente vai nos desafios da vida buscando estratégias onde a gente pode se resolver e talvez buscar formas de se autossalvar,
questões, desafios, necessidades em que a gente tenta erradamente, pretensiosamente, pela força do nosso próprio braço, encontrar esta salvação. Entenda, não estamos falando aqui de salvação, morreu, vai para o céu, não é isso. No contexto do livro, a salvação significaria simplesmente e grandiosamente a vitória sobre os habitantes ferozes da terra. Quando a gente diz apenas que o nome desse líder era salvação, Oséias, talvez possamos erradamente e pretensiosamente nos confiar nas nossas próprias estratégias de vitória. Só que antes de ir espiar a terra, o Moisés diz: ô Josué, ô Oséias, você vai lá, Oséias, você vai representar a sua tribo de Efraim, seu pai Num, você está indo lá, Oséias, só que você vai com a cabeça renovada, você vai com um nome novo, e todas as vezes que o seu nome for pronunciado, aqueles outros que lá estarão com você, temerosos pela dureza das cidades e pela força dos seus habitantes, falarão teu nome e dirão: o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa salvação. Josué, você vai caminhar para mudar a mente do povo que para lá caminha, para viver uma nova fase de suas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus mudou o nome de Oséias na minha e na sua vida, e disse: não confiem mais em suas próprias forças e estratégias de vitória. Saibam que Yeshua, o verdadeiro Josué, é a sua vitória. Amém, irmãos? Portanto, me permitam dizer, nem otimista, nem pessimista, o que nós precisamos ser é um povo convicto da certeza de que a nossa salvação vem do Senhor. Você está ansioso pelo novo, mas ainda talvez com os olhos no passado. Eu quero dizer que o passado sempre vai servir para te ensinar grandes lições, mas o seu olhar diante do novo normal, o seu olhar nesse período transitório não pode ficar restrito a um mero otimismo ou pessimismo que vai flutuar e mudar conforme as circunstâncias mudarem. O seu olhar precisa ser um olhar de fé, cheio da convicção de que o passado me ensinou, tive erros e acertos, mas caminho daqui para frente, olhando para o verdadeiro Josué. Você sabia que o nome Jesus é o mesmo nome, Josué? Nós olhamos para ele dizendo: Senhor, estou convicto de que a minha vitória, a minha salvação e a força que eu vou precisar ter para abençoar o mundo ao meu redor neste novo normal, vem do Senhor. Amém, queridos? Termino com as palavras de Caleb, um pouco mais adiante, ainda na presença daqueles do povo contaminados pelo relatório negativo, temerosos, se percebendo como pragas, gafanhotos medrosos. Caleb se põe diante deles no capítulo 15 deste mesmo livro de Números e diz: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Não questione a promessa de Deus para a sua vida. Você está logo de trás da cortina que vai se abrir para uma nova fase de vida, para o mundo inteiro. O Deus que te ama e que tem sonhos para este mundo e que conta com você para realizar e viver estes sonhos, é o mesmo do lado de cada cortina e será o mesmo do lado de lá. Não questione a bênção de Deus sobre sua vida. Então o Caleb diz: a terra que percorremos em missão é extraordinariamente excelente. E o verso 8 ele conclui dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e Ele a dará a nós. É o Senhor quem dá. A gente vai atravessar esta transição. Vai ser difícil? Claro. A vida não é fácil.
e nós não temos o controle sobre ela. Nessa altura do jogo você já entendeu isso. Que garantia temos? Pelas nossas próprias forças? Nenhuma. Provavelmente garantia de fracasso, se a confiança for aqui. Mas deixando de lado pessimismo e otimismo que flutuam pelas circunstâncias boas ou ruins, nos abracemos à convicção de que o verdadeiro Josué está conosco, atravessando esta fase e dizendo: vamos juntos, que na dificuldade ou na alegria, eu é que fortaleço vocês. O Senhor dará esta terra a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém aí na sua casa? Amém significa assim seja. E eu vou orar agora com você e por você. Vamos orar juntos, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos alcançou hoje. Muito obrigado, Deus, pela tua bênção. Obrigado pela convicção que nós temos, Senhor, de que pertencemos a Ti. Eu oro por pessoas que virão a assistir esse vídeo e que talvez ainda não tenham esta certeza, esta convicção de que suas vidas foram compradas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, compradas com preço que custou o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus Pai, e que esta convicção de que elas pertencem a Ti alcance também os seus corações. Eu oro, meu Deus, por salvação, oro por conversão, pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que entreguem definitivamente e decisivamente seus corações a Ti, Senhor, ao Teu senhorio, porque a Ti nós pertencemos, e quando pertencemos a Ti, Senhor, o jogo muda, a nossa postura diante das iminências da vida mudam. Eu oro, Senhor, para que nesta fase, em que muitos de nós anseia pelo novo, que tiremos os nossos olhos de um passado bem recente, meu Deus, tão estarrecedor, e coloquemos os nossos olhos em Ti, o verdadeiro Josué, o verdadeiro Yeshua, o Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, hoje e sempre, para a glória de Jesus. O povo de Deus diz amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Estamos encerrando a transmissão do nosso culto. Quero lembrar a você, você está vendo o link aí abaixo do projeto Acredito. Queremos lembrar também o link para preencher o formulário. Você que nos visita, nós queremos te conhecer, orar pela sua vida. E também o link para assistir o cultinho infantil do nosso Ministério Crianças em Ação. Foi um prazer contar com a sua presença, que o nosso Deus esteja abençoando a sua vida, Ele lhes dando uma semana de muita paz. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso, misericordioso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo
esteja sendo derramada sobre a minha vida, sobre a sua família, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se a minha alma teme o ar